Gente linda do Dani, que eu amo de coração, a paz. Tem um monte de gente postando aí a lua de sangue, a lua vermelha, e a lua é o fim do mundo, é o apocalipse, é o demônio, é Jesus, e ai meu Deus, o que vai acontecer com a minha vida? Vamos acertar esse negócio aí? Antes de começar, esse vídeo é para quem crê. Se você não crê, se você não tem Jesus como Senhor da sua vida, vai tomar um açaí, vai assistir Faustão, vai assistir Big Brother, vai assistir Pânico na TV, vai lá, vai lá. Não precisa assistir isso aqui não, isso aqui é para quem crê. Antes de começar a falar da lua, eu quero começar a falar de um pontinho que eu acho super legal, que é bom vocês saberem. Vou dar um exemplo para você de uma teoria, tá? É uma teoria que eu acho que faz muito sentido, que ela é interessante de ser trazida à tona para explicar as luas de sangue. Quando você vai ler Gênesis no capítulo 1, você vê que a Bíblia fala que Deus criou o mundo em 7 dias. Deus criou o mundo em 7. Meu dedo torto, ridículo, mas amém. 7. Só que ele trabalhou em 6 e ele descansou no 7º. Tem gente que diz, e eu acho muito interessante, eu quero trazer isso para vocês, aí vocês analisem e orem para saber se isso é do Espírito ou não, que esses 7 dias estão querendo relacionar com 2 Pedro 3,8, quando ele fala assim: irmãos, não ignoreis isso, que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Será que tem alguma relação? Olha que divertido. Se você pegar, biblicamente falando, as gerações de Adão até Jesus, você vai encontrar mais ou menos 4000 anos. Mais ou menos 4000 anos desde a criação de Adão até a vinda de Jesus como homem, porque Jesus é eterno, ele é desde o princípio de tudo. Como homem, ele veio há 2000 anos atrás. Então, de Adão até Jesus, você tem mais ou menos 4000 anos. Que se você pegar o texto de 2 Pedro 3,8, que ele fala que um dia é como 1000 anos, então você vai ter 4 dias. Se, e somente se, esses 7 dias da criação tiverem alguma coisa a ver, a gente tem então 4 dias de Adão até Jesus, e estão faltando 3 para dar os 7 dias da criação do mundo. Mas aí fica interessante, porque se você pegar Apocalipse no capítulo 20, você vai ver a Bíblia chamando um período de 1000 anos, que é o período onde os crentes vão reinar com Jesus na terra. Eu não quero entrar em detalhes escatológicos agora, é só para mostrar para vocês uma teoria que eu acho que faz muito sentido para chegar nas luas de sangue, tá? Se Deus trabalhou 6 dias e descansou o 7º, e se a gente vai ter 6000 anos até a chegada do milênio de descanso? Faz sentido, trazendo de novo o texto de 2 Pedro 3,8, que fala que um dia é como 1000 anos. Então a gente tem de Adão até Jesus 4 dias, que são os 4000 anos. De Jesus até nós, mais ou menos 2000 anos, 2 dias. Então dá os 4 dias. Adão até Jesus, Jesus até nós 6. Está faltando o 7º. Esse 7º seria o período de descanso. Então, trazendo essa teoria à tona, a volta de Jesus está super iminente. A gente está no finzinho do 6º dia, no comecinho do 7º, onde o 7º seria o início do pós-arrebatamento. Olha a loucura. Eu estou falando isso para entrar agora nas luas de sangue. Presta atenção. Esse vídeo eu acho que vai ficar um pouco longo, mas cara, tem que ser completo, não adianta. Tem um profeta chamado Joel, que ele viveu mais ou menos 800 anos antes de Jesus vir em carne. Mais ou menos 800 anos antes, ele escreveu o livro dele. O Espírito Santo foi lá e inspirou Joel, e Joel escreveu as palavras do seu livro. E ele está na Bíblia. O livro de Joel, muita gente não deve nem ter lido, né? Enfim, nem sabe que existe Joel, mas está aí no seu Velho Testamento. Vamos pegar o livro de Joel, eu vou ler aqui porque é muito grande, não consegui decorar. A partir do verso 28, olha o que ele fala. Depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre servos e servas naquele dia derramarei o meu espírito. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaças. O sol se converterá em trevas, a lua se tornará em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Isso aí Joel escreveu 800 anos antes de Jesus vir para cá. 800 anos depois de Joel escrever isso, Jesus vem como homem. Aí Jesus tem todo o ministério dele, Jesus morre, Jesus ressuscita, Jesus dá as últimas instruções para os discípulos. Todo o poder me foi dado no céu e da terra, portanto vai, faz discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar todas as coisas até que eu venha. E Jesus é arrebatado, Jesus vai para casa. Nesse período,
Passa algum tempinho, o Espírito Santo desce, é o chamado Pentecostes, é o dia que o Espírito Santo desceu e ele deixou de ser algo limitado às pessoas ungidas e ele passou a ser uma realidade para todo aquele que crê. Todo mundo que abaixar o joelhinho, dobrar o joelhinho e falar: Senhor Jesus, eu aceito a sua verdade na minha vida, eu reconheço que você é o Senhor, eu reconheço que eu morri por você na cruz, que eu sou um pecador desgraçado, eu sou carente da sua glória, eu preciso de ti, Senhor Jesus, vem e muda a minha vida toda. O Espírito Santo entra em você. E você passa a ser parte da família de Deus. Seus pecados são perdoados e o seu nome é escrito no livro da vida. Isso aí foi a partir do dia do Pentecostes, porque o Espírito Santo foi derramado na terra. Quando isso acontece, Pedro, o apóstolo Pedro que andou com Jesus, ele levanta e ele fala uma coisa que está lá em Atos no capítulo 2. Quando está lá todo mundo orando, que aquelas línguas estranhas, eles estão orando e os povos ouvindo cada um na sua língua, o cara, sei lá, entre aspas, o russo está ouvindo em russo, o etíope ouvindo em etíope e o brasileiro ouvindo em português, como se tivesse, mas com certeza tinha algum corintiano lá no meio, porque é impressionante, todo lugar tem corintiano. Se tivesse algum corintiano lá no meio, ele ia estar ouvindo: mano, porque Jesus é mano, é 10, mano, é nós, Jesus aí, ele é firmeza, crê nele. Essa é a língua estranha dos corintianos. Então Pedro, ele se levanta, cara, tá lá em Atos capítulo 2, a partir do verso 16, e ele já começa falando o seguinte: isso aqui é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, o meu espírito eu derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e do meu espírito derramarei sobre servos e servas, profetizarão, farei aparecer sinais e prodígios no céu, sinais embaixo da terra, de sangue, fogo, vapor, fumaça, o sol se converterá em trevas, a lua se tornará em sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Presta atenção quando ele fala o seguinte: nos últimos dias. Por que ele fala últimos dias? Volta para aquela teoria inicial que eu estava te falando sobre os 6 dias. 7, né? Deus trabalhou 7, mas criou em 7, mas ele trabalhou em 6. Se Jesus veio no 4º dia, a gente ficou com os últimos dias, ó, o 5º e o 6º dia. Desde Jesus até nós hoje, a gente está no finalzinho do 2º dia, cara. Porque se o Pentecostes aconteceu no ano 33, e teoricamente o nosso calendário tem 4 anos de erro, então era ano 27. Eu não estou falando que Jesus vai voltar em 2027, não seja besta de falar. O Dani falou que vai voltar em 2027, eu não falei. Eu só estou falando para você que a gente está ali no limiarzinho do fim do 6º dia. E eu acho que faz muito sentido essa história. A questão toda é que ele coloca essa lua de sangue como sendo um marco do final dos últimos dias, quando vai começar o milênio, e o milênio é logo depois do arrebatamento, e aí a nossa volta para casa, glória a Deus, chega de brincar de ser humano, que eu quero agora brincar de ser celestial e corpo glorioso, e Doritos, e Coca-Cola, que drink com abdômen, e cara, lá ninguém vai perguntar se eu casei, ninguém vai me perguntar isso, graças a Deus. Mas aonde que entra então a lua de sangue nessa história? Agora é outra teoria, gente, eu estou falando teorias, nada disso é certeza, porque o único que sabe do fim dos tempos é Deus. A gente consegue brincar com alguns relances do Apocalipse que ele largou ao longo da Bíblia, alguns fragmentos que a gente junta e sonha, e quem sabe está certo, eu posso estar muito errado ou muito certo, quem vai saber é Deus, né? Nada disso que eu estou falando para vocês é certeza absoluta, eu estou falando para vocês teorias que muitos irmãos estudiosos encontraram e que fazem sentido. Mas se eu estiver totalmente errado, vocês me perdoem, mas se eu estiver totalmente certo, presta atenção. A questão da lua de sangue é o seguinte: todo ano tem uma média, do ponto de vista astronômico agora, do ponto de vista dos corpos celestes, todo ano tem por volta de 1, 2, às vezes 3 desse evento, desse eclipse lunar que a lua fica vermelha. Eu não quero explicar agora do ponto de vista astronômico. Se você quiser, entra na internet e pesquisa, que tem vários vídeos lá falando. Estou querendo falar do ponto de vista escatológico, profético e etc, etc, etc. O povo judeu, ele tem 7 festas. Páscoas, a dos pães ázimos, a dos tabernáculos, a festa das primícias, o Pentecostes, as trombetas e a festa do dia da expiação. São 7 festas. Desde 1492... só tiveram 3 vezes em que aconteceu uma lua de sangue no mesmo dia de uma das 7 festas. Aí que entra o mistério, presta atenção. Lua de sangue tem todo ano, mas lua de sangue que aconteceu no mesmo dia de uma dessas 7 festas, desde 1492, tinham acontecido 3 vezes.
Tá entendendo o que eu tô falando? Tá entendendo? Então vamos continuar. Se você não entendeu, volta um pouquinho o vídeo. Pelo amor de Deus. Em 1492 aconteceu uma lua de sangue, no mesmo dia que foi uma festa dos judeus. E nesse ano, foi um ano que aconteceu algo muito profético e muito que modificou a história do povo de Israel. Jesus manda a gente observar a figueira, porque Israel é a figueira. Israel, querendo ou não, ele é o cronômetro do Apocalipse. Se você quiser saber se Jesus está para chegar ou não, a gente tem que olhar o cumprimento das profecias olhando do ponto de vista de Israel, como sendo o povo que Deus escolheu. Hoje, a turma fala, não, mas hoje nós somos Israel de Deus. Verdade, hoje nós somos, a igreja hoje. Mas Israel não perdeu ainda o seu ponto de vista profético, ainda há algo revelado para eles. Lê lá em Zacarias 12, 13 e 14 para você ver como no fim dos tempos Deus tem algo especial para o povo judeu lá de Israel, que eu não quero entrar nessa questão agora. Nesse ano de 1492, o povo judeu foi expulso da Espanha. O rei Ferdinando e a rainha Isabela, em 1492, deram 14 dias para o povo judeu sair da Espanha. Vocês estão expulsos daqui. E tinha muito judeu lá. Diz a história, diz as lendas da história, que pode ser verdade, que esse povo judeu juntou o dinheiro que tinha e pagou um homem chamado Cristóvão Colombo. E Cristóvão Colombo saiu da Europa e descobriu uma terra chamada América e trouxe os judeus para lá. Isso, lendas da história. Se isso for verdade, 1492, a primeira lua de sangue, no mesmo dia que uma festa de Israel, uma festa judaica, teve uma mudança muito grande para o povo judeu. A segunda lua de sangue, que aconteceu no mesmo dia de festa judaica, foi em 1948. Em 1948 foi algo incrível para o povo de Israel, porque foi lá onde pegou a turma da ONU, juntou todo lá e falou assim, a gente precisa criar um Estado para Israel. E foram lá e assinaram a criação do Estado de Israel. Isso é um cumprimento de uma profecia fantástica de Isaías capítulo 66, no verso 8, no verso 9, quando ele fala assim, onde já se viu, poderia se ver um negócio desse, uma nação ser criada em um só dia, e essa profecia de Isaías cumpriu justamente no povo de Israel. Você vai falar para mim que é coincidência? Você é um insensato, velho. É lógico que não é coincidência. Justo o povo que a Bíblia fala vai ser criado em um só dia. Pá, Israel foi criado em um só dia. Em 1948, no mesmo ano que teve uma lua de sangue no dia de festa de Israel. É coincidência. Coincidência. Vai plantar uma batata, rapaz. A criação do Estado de Israel se deu no ano em que aconteceu uma lua de sangue, e essa lua de sangue foi no mesmo dia de uma festa judaica e cumprimento de profecia, e novamente aconteceu uma mudança enorme no povo de Israel a partir daquele dia. Olha que viagem, olha que loucura, cara. A terceira lua de sangue aconteceu em 1967. Em 1967 a gente teve de novo uma lua de sangue, esse eclipse que aconteceu ontem, hoje, sei lá, dependendo de quando você está vendo o vídeo. Sei lá quando é que você está vendo aí, eu estou gravando na segunda, aconteceu no domingo, então é nóis, dia 28 de setembro. Mas em 1967 foi quando a cidade de Jerusalém passou para o domínio 100% dos israelenses, cara, ou israelitas, agora não sei qual é a diferença, acho que é a mesma coisa. Nesse ano, Jerusalém foi unificada como parte da nação de Israel, antes ela estava dividida. Então, novamente, uma lua de sangue, no mesmo dia de uma festa de Israel, uma festa judaica, e no mesmo ano aconteceu alguma mudança muito grande no povo de Israel. Beleza, Dani, você falou das 3 luas aí, mas onde que encaixa essa que teve domingo e qual é a loucura toda? Vou te explicar. Então a viagem toda que eu estou falando é o seguinte, se você pegar os últimos 500 anos, a gente teve 3 luas de sangue no mesmo dia de festa judaica. Em 500 anos, 3 luas. Se você pegar 2014 e 2015, em 2 anos, a gente já teve 4. Rapaz, em 500 anos foram 3, agora nesses últimos 2 anos foram 4. Em abril do ano passado, abril de 2014, em outubro de 2014, agora em abril de 2015 e agora outra em setembro de 2015. Rapaz, tem algo para acontecer aí. Essa é a loucura. Não é no dia. Nenhuma desses acontecimentos aconteceu no dia da lua de sangue, mas é no mesmo ano. Então, rapaz, se prepara. Você que está andando do jeito que você quer andar, se prepara. Jesus só vai receber quem está com as vestes limpas. É hora de você aceitar a soberania e o reinado de Jesus Cristo na sua vida. Rapaz, a Bíblia tem, de Gênesis até Apocalipse, em 66 livros, ela tem mais ou menos 747 profecias. A gente tem 747 profecias. Nós estamos vivendo no único período da história onde só falta um tipo de profecia. Só, para Jesus voltar, Israel tem que entrar em guerra. Tem que acontecer algum ataque contra Israel. Mas a questão é o seguinte, nós já tivemos
quase todas as profecias cumpridas, faltam muito poucas, e as poucas que faltam é do mesmo assunto, cara. Jesus, ele está gritando ao longo da história, presta atenção, eu vou voltar, um dia eu vou voltar. E se você pegar 2 Pedro 3, ele relata bem ele fala assim, vai chegar o final dos dias, nos últimos dias, de novo os últimos dias, os 2 últimos, que vão vir incrédulos, zombadores, insensatos, tontos, trouxa, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Jesus está demorando para voltar, desde que meus avós morreram, as coisas estão do mesmo jeito. Rapaz, Jesus só não voltou ainda porque ele é misericordioso, ele quer que você se converta. E você que já crê, eu estou lavando as minhas mãos, estou lavando as minhas mãos. Porque se você for para o inferno, é a opção sua, porque você desobedeceu. Porque Jesus, ele te dá várias chances de se converter. Muita gente avisa. Cara, é o vídeo 103. 103, já foram 102 vídeos de eu falando pra você acordar dessa vida idiota que você está vivendo, de não andar do jeito que Jesus quer que você ande, cara. E a culpa é sua, totalmente sua. Não é Jesus que te ama menos, é você que não ama ele. E se você acha que eu estou errado, se você acha, não, Daniel, eu acho que vai demorar muito para Jesus voltar. Fião, você acha que você vai viver eternamente? Você acha que você não morre? Você acha que você não pode bater o carro e capotar o carro na avenida e partir? A volta de Jesus pode demorar, pode ser que demore. Vamos falar que demora 50 anos para Jesus voltar, mas você pode não viver 50 anos. Se você morrer semana que vem, a volta de Jesus para você aconteceu semana que vem. Porque daí você vai ter que encarar ele cara a cara e você vai ter que responder por tudo que você fez. A não ser que você creia no sacrifício de Jesus e você crê que o sangue de Jesus te purificou de todo pecado e te trouxe para uma novidade de vida e escreveu o seu nome no livro da vida. Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Por isso que todo mundo que crê, né, que estuda escatologia, que crê no final dos tempos e que acha que a volta de Jesus é uma coisa fantástica, igual eu, a gente fica mesmo com os olhos abertos, as orelhinhas de pé, porque sim, 500 anos... Poxa vida, 500 anos, 3 luas, tiveram 3 acontecimentos muito loucos nos anos em que elas aconteceram. Imagina agora nesses 2 anos que a gente está tendo 4. Então, coisas vão acontecer. Logo, o mundo vai ter muitos sinais e eventos e maravilhas. E que se você não estiver preparado, a trombeta toca. Todo mundo que crê vai subir e você vai ficar para trás e não tem chororô. Então junta tudo isso aí, junta a teoria dos 7 dias, dos 7.000 anos, que a gente está no finalzinho do sexto, justo no finalzinho do sexto, acontece todas essas ruas de sangue, aconteceram nas datas de Israel, e é muita coisa fervendo tudo junto, criação do Estado Islâmico, criação do Califado na Turquia. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, você pode pegar na internet e pesquisar a estátua de Daniel, os 4 reinos, aquele sonho com o leão com asa, depois ele sonha com o urso que tem as costelas, o leopardo de 4 cabeças e o animal terrível de 10 chifres. Depois você vê que isso quer dizer as nações da terra. Eu faço um vídeo mais pra frente explicando as profecias de Daniel, mas tudo está culminando para agora. O sonho de Nabucodonosor, quando a pedra cai no pé da estátua e aquela estátua é demolida, toda a história da terra é demolida e Jesus começa uma nova cidade que é a Jerusalém Celestial. Tudo tem a ver, cara, presta atenção, velho. Mas isso é um vídeo que eu faço mais pra frente, prometo. Eu sou Daniel Saad e creio em Jesus antes que seja tarde.